E aí, galera do segundo ano da noite da Escola Sânico Teles, que bom poder falar com vocês, ter esse contato virtual com vocês. Bom mesmo seria, né, que nós estivéssemos presencialmente, tirando dúvidas, fazendo as nossas atividades, compartilhando conhecimentos entre vocês e eu, entre vocês mesmos da sala, um ajudando o outro. Enfim, aquela coisa presencial que a gente até não dava muito valor, mas que eu tenho certeza que quando nós voltarmos, iremos encarar a cada minutinho da sala de aula de uma outra maneira. E aqui eu queria, num primeiro momento, deixar bem claro que são vídeos que nós estamos deixando disponibilizados no meu canal no YouTube. É só clicar lá no YouTube Anderson Baptista, e esse P não tem E, é um P mudo, Baptista, Anderson Baptista. Aí vai aparecer meu rosto lá dentro de um círculo, clique em cima e vocês terão acesso a todos os vídeos. Nesses vídeos nós estaremos orientando vocês sobre a temática que foi abordada na semana e como resolver, qual a melhor maneira de encontrar uma saída, uma solução para os exercícios, ok? Então nós não vamos dar as respostas, nós vamos apenas orientá-los como vocês irão encontrar uma resposta de uma forma mais fácil, uma orientação, né? Um norte, um caminho. Vamos então para o vídeo da semana 1. Esse vídeo especial é da semana 1. Quando vocês entrarem no YouTube ou lá no Classroom, que eu também vou disponibilizar no Classroom, vocês vão achar lá escrito Sânico Teles. Quem entrar no YouTube vai encontrar lá escrito Sânico Teles, orientações, semana 1. Beleza? Quem entrar no meu canal vai encontrar isso, porque tem outros vídeos de outro colégio que eu trabalho. Então, para você saber de qual vídeo que é o seu, da sua sala, vai estar lá, Sânico Teles, semana 1 e a série. Aí você já clica direto no vídeo que te interessa, tá bom? Para você não ficar lá procurando e ter que olhar um por um, vai estar na descrição, tudo certinho, fácil de achar, beleza. Vamos então, e antes de qualquer coisa, né, eu queria desejar que a gente tá na torcida aqui, queria falar para vocês que eu tô na torcida aqui, para que essa quarentena, que já virou oitentena, e daqui a pouco tá chegando a centena, tá virando centena, passe o mais rápido possível e que nós possamos nos encontrar nas nossas segundas e terças-feiras à noite, porque eu tenho certeza que, por mais cansativo, por mais maçante, por mais rotineiro que seja o dia a dia de uma sala de aula, vocês estão vendo que falta que faz. É lá que a gente faz amigos, é lá que a gente tira as dúvidas com o professor está ali à disposição de corpo e alma para vocês. Então, tranquilo, de boa, né, gente? Nada substitui a presença do professor. Não tem aquela campanha que diz, nada substitui o talento? Então, nada substitui o professor, a presença física do professor. Nada substitui o calor humano, a conexão, a conectividade que surge quando a gente está compartilhando atividades com um colega dentro da sala de aula, principalmente quando nós estamos em grupos, reunidos em grupos, sejam eles com 2, 3 ou 4 coleguinhas em cada grupo, não importa, mas o importante é a conectividade, né? O fato de estar ali trocando ideias, compartilhando, trocando conhecimentos, isso é importante, isso faz falta. Porque você aprende com o conhecimento do seu colega e o seu colega aprende com o seu conhecimento e no meio dessa festa toda, dessa alegria, desse jogo todo, o professor, né? Fazendo meio de campo, orientando, ajudando, no momento, na hora que você quiser, na hora que você precisar, o professor está ali pronto, disponível para te atender. Então, quando nós voltarmos, eu tenho certeza que cada minuto da aula, cada atividade que nós fizermos, cada ideia trocada, compartilhada com o seu colega será muito bem-vinda. Bem, então esse vídeo equivale à semana 1, as atividades da semana 1.
Vamos ver do que se trata, então. Vamos ver o tema que ele usou para fazer essas questões. Ele fala do processo de independência do Brasil. Mas para falar do processo de independência do Brasil, ele insere esse processo de independência no que estava acontecendo fora do Brasil. Porque há uma relação muito direta entre o que estava acontecendo na Europa, em termos de política, de ideias filosóficas, e o que vai acontecer aqui no Brasil. Então, a ideia de um Brasil livre de Portugal, de um Brasil independente, já vinha sendo alimentado desde o século XVIII, quando começaram a chegar no Brasil as ideias iluministas. Para quem não se lembra, o iluminismo foi um movimento filosófico que defendia o fim dos regimes autoritários impostos pelos reis, que na época eram chamados de reis absolutistas, que os filósofos iluministas até renomearam a forma de governar os reis de absolutismo para antigo regime. Era uma forma arcaica, velha, antiga, que deveria ser mudada. E os iluministas, principalmente os franceses, né, que ficaram sendo os mais conhecidos do mundo na história, eles pregavam que um governo que garantisse os direitos dos cidadãos, que garantisse o direito de liberdade, de expressão, de pensamento, que garantisse o direito à educação, que garantisse uma série de coisas que hoje praticamente 90% dos países do mundo, 95% dos países do mundo, garantem aos seus cidadãos. O Brasil faz o seu papel, né? Meio que capenga, mas faz esse papel. Mas as atividades da Semana 1, elas estão diretamente relacionadas com essa questão de como que essas ideias iluministas, como que a luta contra o antigo regime lá na Europa vai influenciar, vai fazer surgir no Brasil grupos que vão começar a se manifestar em favor de um Brasil livre. Então vem aí um pequenino texto falando do que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, né? Porque a revolução, a independência dos Estados Unidos da América, né? Ou também conhecida como Revolução Americana, ela vai ter uma forte influência aqui no Brasil, uma forte influência aqui na América Latina como um todo, né? As colônias espanholas vão se inspirar muito, vão beber muito da fonte da independência, do exemplo norte-americano de se libertar do domínio inglês. Ele dá alguns conceitos nessa primeira semana sobre o que é absolutismo, o que é mercantilismo, o que é sociedade estamental e por aí vai. E vem finalmente, né, vem falando da Revolução Industrial, que também trouxe novidades para a Europa e também passou a ser bastante questionada aqui no Brasil, no sentido que, como colônia, o Brasil não podia ter nem manufaturas, não podia ter fábricas, tínhamos que comprar tudo de Portugal, né? Era uma forma que os portugueses encontraram de ganhar dinheiro, obrigando os brasileiros a comprarem produtos manufaturados deles lá da Europa. Aliás, era a função da colônia, né? Existia um chamado pacto colonial, que na verdade de pacto não tinha nada, né? Era uma imposição do país que mandava na colônia, né? Que chamava-se metrópole, dava-se esses nomes, né? O país que mandava era metrópole, o país que era mandado chamava-se colônia. Aliás, colônia nem país era considerado. Só era considerado país depois que ficasse independente. Mas enquanto colônia, era colônia, não contava como na lista de países. Então, até o dia 7 de setembro de 1822, o Brasil era colônia de Portugal. Se fôssemos fazer uma listagem dos países do mundo naquela época, o Brasil não entraria, porque nós não éramos ainda considerados um país. E aí ele dá algumas sugestões de leituras e tudo mais, de vídeos, e aí vem um texto na questão onde ele fala dos iluministas. Como que essas ideias de liberdade política, de uma nova forma de governo, contagia a Europa, principalmente a França. O Brasil se enquadrava
muito dentro desse perfil do antigo regime, né, do absolutismo, porque uma das práticas, uma das maneiras que os reis absolutistas encontraram para ganhar dinheiro, para faturar, foi conquistando terras, descobrindo terras novas e transformando essas terras em colônias. Então, meus queridos, a ideia é essa, certo? É você descrever, ele fala, olha a pergunta, ó, descreva em seu caderno a sua opinião, portanto, você vai escrever o que você acha sobre as ideias iluministas serem válidas no Brasil nos dias de hoje. As ideias iluministas seriam basicamente as defensoras primeiras das ideias da democracia. Os iluministas eram contra o fato de ter um governo que mandava de forma autoritária, defendia o direito à liberdade de expressão, de pensamento, eram contra a obrigação de seguir a religião que o rei determinava, ou seja, eles eram a favor da liberdade religiosa. Essas ideias, no Brasil de hoje, são válidas? Elas realmente são colocadas em prática? Nós temos os nossos direitos, as nossas liberdades, a nossa democracia respeitada, colocada em prática devidamente? O que você acha sobre isso? Tá? Se nós pegássemos, ele pergunta lá, ó, será que o Brasil atual deixaria um iluminista satisfeito? Ou seja, será que um Voltaire, um Montesquieu, um Diderot, um Rousseau, um John Locke, eles estariam satisfeitos com o Brasil que a gente tem hoje? Será que eles se satisfariam em ver o nosso Brasil hoje? Será que o Brasil respeita todos os direitos, todas as liberdades, todas as garantias que o Estado deve dar ao seu cidadão, aos seus cidadãos? Então, tudo isso você vai descrever, você vai colocar numa folha de caderno, você vai escrever a sua opinião. É uma análise política do Brasil atual, gente, né? Só que sua, particular. Lembrando que você vai buscar a comparação para escrever com os ideais iluministas, que pregavam liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença religiosa. Os iluministas pregavam a divisão do governo em 3 poderes, ou seja, o governo seria dividido em 3 partes, legislativo, executivo, judiciário, para evitar a concentração de poder. Isso existe no Brasil? Funciona assim no Brasil hoje em dia? Então, escreva o que você sabe, escreva o que você pensa, leia os textos, o texto acima da pergunta que fala um pouco sobre os ideais iluministas e coloque se realmente o Brasil pratica os ideais iluministas e se realmente um iluminista fosse vivo hoje, reencarnasse, digamos assim, e olhasse, viesse morar no Brasil ou visitar o Brasil, ele estaria satisfeito, fala assim, não, tudo o que nós pensamos naquela época, o Brasil coloca em prática, os governos brasileiros respeitam. Certinho? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar das atividades da semana 2. Um abraço.